Era uma vez um patinho feio. Vocês lembram da história do patinho feio? Vou recontar aqui de novo. Era um ser, né, que foi chocado junto com os ovos dos patinhos. A dona Pata que chocou aquele ovo junto com os ovos dos seus filhinhos. Então nasceu aquele pato diferente, diferentão dos costumes ali, né, dos valores atuais. E aí aquele pato lá, todo mundo zoava ele. Eu vou falar da patinha, né? A patinha feia. Todo mundo zoava ela, que ela era muito diferente, tinha uma pelagem toda diferente, que não tinha nada a ver com os irmãos. E todo mundo ria da cara dela. E a mãe dela falava: Não, gente, não ri dela, ela é assim, né? Ela nasceu assim. Não sei por que essa menina nasceu assim, meu Deus do céu. Mas assim ela é, vamos aceitá-la. Até que eles foram crescendo. E aí, no inverno, essa patinha caiu toda a pelagem dela, ficou mais feia ainda. E ninguém aguentava olhar para a cara dela. E ela não sabia nadar lindamente como os patos, irmãos, né? E, e aí, num belo de um dia, essa patinha, quando foi no verão, minha filha, que nasceram a pelagem dela de novo, a penugem, né? As penas. Quando foi ver, ela era toda diferente, toda elegante, pescoçuda, né? Deslizava sobre as águas, ninguém entendia nada. E aí, chegou uma revoada de cisnes. E aí ela se reconheceu, falou: Ah, tá. É porque eu não sou um pato, eu sou um cisne, né? E aí vou fazer um paralelo com a nossa história, a história da mulher. A gente nasce nesse mundo, e aí vou falar de onde que eu tô tirando essa história da patinha feia aqui, essa similaridade, né? Desse livro aqui, ó, A Jornada da Heroína. Inclusive recomendo. Principalmente quem gosta de psicologia, porque ela é uma junguiana, essa Maureen Murdoch. A base dela é junguiana, né? É a base desse conhecimento que está nesse livro. Então, o que que acontece com a gente como patinha feia? A gente nasce nesse mundo, aí a gente vai olhar para, na verdade, né, nossas mães são cisnes também. Só que nesse mundo que a gente nasceu, o cisne não tem valor nenhum. Ele é desvalorizado. O cisne é considerado um ser inferior. E aí a gente cresce falando: ah, mas eu quero ser pato, mas eu quero ser pato. Ah, mas não quero saber o que que eu sou, porque ser cisne é muito ruim, ninguém dá valor e eu quero ser pato. Aí a gente fica tentando se assemelhar ao pato e não fica sendo nem pato nem cisne, né? E aí, num belo de um dia, que eu espero que para você seja hoje, a partir dessa live, se você ainda não chegou nesse momento, você começa a compreender que, na verdade, você não é um pato, que você é um cisne. E o cisne, ele caminha de outra forma, ele é de outra maneira, ele não tem nada a ver com o pato. E assim somos nós, né, com relação ao nosso sexo, novamente. Hoje eu vou falar de sexo, eu tô falando de mulheres cis, né? Eu tô falando desse gênero mulher, cis, e tô falando com relação ao corpo e relação ao corpo do homem. E a gente nasce e fala, caramba, ser pato é muito melhor. Para que que eu fui inventar de nascer cisne? Mas num belo de um dia a gente descobre que ser cisne é uma natureza incrível, diferente e maravilhosa. Diferente dos patos, mas a gente tem o nosso lugar, assim como os patos têm o lugar deles, né? Então, essa história, ela fala sobre autoestima, mas para a gente alcançar esse lugar, a gente precisa entender, reconhecer, aceitar e mais do que isso, né? Nos maravilhar com a nossa própria experiência, tá? Deixa eu deixar aqui. Então é isso. É mais ou menos esse caminho que a gente vai tomar hoje, da gente reconhecer esse corpo de cisne e começar a viver como cisnes, num mundo de patos, né? Mais ou menos essa volta aí que a gente vai dar, tá bom? Então, vou falar um pouco de uma estatística que eu achei. Segundo a ONG Think Olga, elas fizeram um trabalho em 2023, no ano passado, e descobriram que as mulheres têm várias. Elas fizeram um retrato da mulher, né, nesse ano pós-pandêmico, né? E descobriram que
com relação à relação consigo mesma e à autoestima, as mulheres deram uma nota de 0 a 10, fazendo uma média lá, deu 2,7. As mulheres deram para essa nota com relação a essa área da vida, relação consigo mesma e autoestima. Ou seja, né, menos que 3. E 70% das mulheres têm problemas com autoestima. Então, não estou fazendo à toa essa live, né? Estou fazendo para nós, para a gente pensar sobre isso, esse aspecto da nossa vida, que influencia todos os outros. Por quê, gente? Por que que é importante a gente falar sobre autoestima? Porque a autoestima é que vai nos mover, primeiro, em direção a gente mesma. Então, todo o autocuidado que você for criar na sua vida, a base desse autocuidado vai ser a autoestima. O que vai fazer com que você se mova, o que vai ligar o motorzinho para a ação e para a busca é a autoestima. É o amor que você tem por você mesma, né? O que vai fazer com que você procure autoconhecimento, procure terapias e procure curar suas dores é a autoestima. O que vai fazer com que você coloque limites nas suas relações e comece a dizer não e comece a tomar suas decisões de forma segura é a sua autoestima. O que vai fazer com que você se coloque no mundo de uma forma verdadeira, autêntica, que vem do seu coração, que vem da sua alma, é a autoestima. Então, sem autoestima, a gente não faz nada. Quer dizer, a gente faz muita coisa pelos outros. A gente está sempre com o olhar para o outro. Sem autoestima, a gente está sempre a serviço do outro. E a gente fica como? Lá no último lugar da lista. Não é prioridade nunca. Se sobrar tempo, aí é que eu vou me olhar. Então, se você não tem essa autoestima, pelo menos numa base dela, pelo menos não começou a olhar, né, para isso, então você vai ficar prejudicada em todos os aspectos da sua vida, nos relacionamentos, no aspecto profissional. Oi, Cris, boa noite. Boa noite, meninas. Nos relacionamentos, no aspecto profissional e financeiro, vai ficar capengando. Em todos os seus papéis, você vai ter uma perninha a menos, se você não tem autoestima. Na sua saúde, na sua saúde mental, na sua saúde física. Por quê? Porque não vai ter esse motorzinho chamado autoestima. Esse algo que vai te levar a fazer coisas boas por você, ao autoaprimoramento, ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento pessoal, vai faltar. Vai, vai ficar gravada, pode ficar tranquila. Aqui e no YouTube, tá? Então, aí você vai precisar, mulher de Deus, mulher das deusas, desenvolver, trazer atenção para esse aspecto da sua vida. Senão o trem não caminha, mulher, senão o negócio não vai para frente. Senão você vai ficar patinando, patinando, fazendo um monte de coisas, como as mulheradas faz sempre um monte de coisas, mas não vai fazer quase nada por você, vai ser sempre para os outros, vai ser sempre para a família, vai ser sempre para as pessoas do trabalho, sabe? O seu trabalho não vai ter um significado tão profundo para você mesma. Vai ser sempre algo o que te motive, o que te coloca em movimento, vai ser isso de estar mostrando serviço para fora, né? E a autoestima não, a autoestima te leva à autorrealização, à realização pessoal. Por isso que a gente tem que falar disso. Por isso que a gente tem que falar e desenvolver a nossa autoestima, né? Então, como eu falei na outra live, o que que é autoestima? Autoestima é amar a si mesma, é te reconhecer. E a pessoa que você ama, você vai cuidar com carinho. A pessoa que você ama, você mima. Você faz as coisas que você faria por alguém que você ama muito. É isso que é autoestima. Você vai reconhecer, você vai se apoiar, você vai parar, você vai jogar esse chicotinho fora. Ah, mas eu não consigo, mas eu não sou legal, mas eu não sou bonita, mas eu não consigo me falar na frente das pessoas, né? Eu sou dessas pessoas que passam as outras sempre na minha frente, mas não é exclusividade sua, é quase um padrão da mulher atualmente. A gente coloca todo mundo na frente. Todo mundo. Eu já caminhei um pouquinho nesse ponto, e como eu falei para vocês, né, em um outro momento aqui, quando a gente se coloca como prioridade, quando a mulher se coloca como prioridade, pode aguardar que a gente vai ser chamada de doida, né? A gente vai ser chamada de grossa, a gente vai ser chamada de egoísta.
Então, a gente tem que estar preparada para isso. Mas sabe uma coisa que vale a pena, sabe? Você fazer as coisas por você, se colocar no centro da sua vida. E não é só eu, é eu primeiro, né? Não é que você vai se tornar uma pessoa egoísta, a gente também é chamada de egoísta. Por quê? Porque a gente quebra paradigmas. Oi, boa noite, linda, bem-vinda, que bom que você veio, tá? Então a gente tem que se preparar para isso, mas vale a pena, porque quem ama mesmo você vai querer ver você brilhar. Quem te ama mesmo não vai ficar lá esperando você arrumar a mesa, ó, o banquete, como eu falei. É, no encontro que eu fiz sobre autoestima lá em Sobradinho, a gente fez sobre isso, que era com a canela, né? Vou colocar até aqui como uma coisa para passar para vocês. Canela e jasmim, tá? No final eu vou falar sobre esses cheiros. Então, chás também. Então, quando a gente não tem autoestima, o que que a gente faz? A gente pega o nosso melhor, monta uma mesa, um banquete, para qualquer um que chegar. Aí a pessoa chega e fala, Patrícia, você pode fazer tal coisa para mim? Aí eu olho minha agenda cheia, porque eu uso agenda de papel ainda, tá? Eu sou desses últimos espécimes humanos que usam agenda de papel. Aí você vai olhar na sua agenda e você, caramba, esse horário aqui que eu ia descansar, eu posso fazer aqui. Aí você vai falar, posso. Aí qualquer um chega, senta na sua mesa, come do seu banquete, e você tá lá servindo. Tá faltando água? Tá gostosa a comida? Tá precisando de sal? Você tá lá servindo, servindo. Minha filha, o povo levanta, vai embora, te deixa só o farelo. Se você não sentou e não comeu, não vai sobrar nada para você. E assim vai passando a sua vida. E ninguém te chama. Por quê? Porque a fulana faz tudo. Pode contar com ela. Ela faz tudo. Ela não precisa de ajuda. Ela não precisa de cuidados. Ela não precisa. Ela tá sempre fazendo tudo por todo mundo. É porque ela tá ótima. E não é. Você tá lá só os destroços, né? Você tá sem nutrição. Você tá adoecendo. Você tá com raiva, uma irritação crônica. Por quê? Porque você tá esperando um reconhecimento, meu amor. Não vai chegar. Este reconhecimento, ele não vai chegar, ninguém vai te coroar a rainha da cocada. Não vai. Porque as pessoas estão acostumadas de você correr na frente e antecipar as necessidades dela e deixar as suas por último. E aí, qual que é o quadro da vida? O quadro da vida dessa mulher? Ela tá lá se esgotando, oferecendo tudo para o outro. Obviamente que em algum lugar a gente espera pelo menos algo em troca e não tem, né? Então, eu vou falar um pouco, vou retomar um pouco das bases daquilo que a gente conversou para você ver que isso não é que porque você é incapaz de se amar, porque você se embanana, não é isso que acontece. Ah, eu não consigo gerenciar meu tempo. Ah, eu sou desorganizada. Não é isso, não é você. E isso é muito, muito importante de você perceber que o problema não está com você, mas a solução pode estar, tá bom? Então vamos ver como que o problema não está com você. Lembra que eu falei na live passada que não assistiu, volta, tá? Recomendo. Mas a autoestima ela é construída. Ou seja, a gente não nasce com autoestima. Enquanto a gente está lá criança, experimentando o mundo, a gente tem sempre essa pergunta, a criança vai ter sempre essa pergunta, pô, será que eu estou sendo amada? Por quê? Porque para a criança é essencial, é vital que ela seja amada. Porque se não tiver ninguém cuidando dela, ela morre. Então a criança vai estar sempre perguntando: será que eu estou sendo amada? Será que eu estou agradando? Será que o que eu estou fazendo eu vou conseguir sobreviver? Será que eu estou agradando? Porque eu preciso agradar para sobreviver. A criança ela é dependente. Dependente do quê? De amor, de aprovação. Então, e às vezes a gente está ainda repetindo essa criança aqui no aqui e agora, adultas, né? Fazendo esse padrão. Então, essa autoestima ela é construída dessa forma. E aí as pessoas vão falando: nossa, que linda que você é, como você é inteligente, como você é esperta, e assim vai sendo construída a autoestima. Mas a gente não nasce nesse lugar assim, que coloca bases para nossa autoestima ser construída de uma maneira legal, sabe? A gente nasce num lugar em que dentro desse coletivo, essas bases da cultura, onde a nossa autoestima vai se desenvolver, fala o quê? Com relação à mulher. Lembra que eu falei lá? Que a mulher é o segundo sexo, é o sexo frágil, né? Muito recentemente, a mulher foi conseguindo conquistar status de pessoa. Como eu falei na última live em 1988,
ou seja, eu já era nascida, é que a mulher foi ser reconhecida como uma cidadã portadora de direitos. Antes disso, não era. Antes disso, tinha um monte de coisa que era diferente para a mulher. Estava conversando com a minha mãe hoje. Ela falou que quando ela casou, que foi antes dos 21, precisava, para ela casar, a mulher não tinha maioridade com 18, era com 21. Então, para ela se casar, ela precisava da autorização dos pais e de duas testemunhas, para dizer que ela tinha capacidade de decidir pela vida dela. Isso foi o que, gente? Agorinha, tá? Agora mesmo, alguns aninhos atrás, né? Então a gente nasce nesse caldo, entendendo que a gente falta, que a gente é menos, né? É o que é a mensagem que é passada o tempo inteiro para nós. E aí nos papéis que a gente cumpre, tem sempre uma sensação de que a gente não consegue cumprir esses papéis. Tem sempre essa sensação. Salve, meu irmão Camoni! Bucuia! Vamos lá, meu irmão. Vamos falar disso aí que é importante. É, com relação às relações, a gente cresce sem se sentir reconhecida, sem se sentir respeitada, porque se a gente recebe a biologia muito com relação ao nosso próprio corpo. Ah, que menina bonita. Sim, mas ninguém vai reconhecer minha inteligência, minha inteligência é invisível. Ou se você não é bonita, você não é reconhecida por nada que você faz, precisa fazer as coisas para alguém te enxergar, você precisa fazer 5 vezes melhor, né? Então a gente cresce com essa sensação. Eu não me sinto reconhecida, não me sinto respeitada no meio social, né? Quando a gente começa a sair mais do ambiente familiar e vai mais para o meio social. Eu não tenho espaço, eu sou invisível, eu sou perigosa porque o nosso corpo começa a se desenvolver e a gente começa a ter medo de andar na rua, né? Com um corpo mais de mulher, não precisa muito, né, gente? A gente sabe que a gente enfrenta vários problemas de violência com relação à mulher. Não é de hoje que eu estou falando isso aqui neste perfil para vocês, né? Então, a gente entende que o nosso corpo é perigoso, que a gente, para ser reconhecida de outras formas, que não pela beleza, né? Essa beleza, ela tem um padrão. Eu, minha irmã, aqui enquanto mulher negra da periferia, não me sentia bonita, tipo, até um dia desse, porque eu não estou dentro do padrão. O que que acontecia comigo? O que que aconteceu comigo uma vez? Eu estava com o meu namoradinho na escola, e aí falei assim: eu vou cortar o meu cabelo. Gente, eu tava na faculdade. Eu tava na faculdade? Não, eu tava na escola. Eu vou cortar o meu cabelo curto. Aí meu namoradinho falou assim: nossa, vai ficar parecendo uma empregada doméstica. Você tá entendendo, meu amor? Não tenho nada contra as empregadas domésticas. Mas como que um corpo, ele vai falar sobre a atividade de alguém? É só de uma mulher negra, né? É só de uma mulher negra que se a mulher for cortar o cabelo curtinho, ela vai ficar parecendo uma empregada doméstica. Então, assim, muitos problemas que a gente tem de estabelecer a nossa autoestima enquanto a gente está crescendo. Quem não está entendendo muito bem, volta na live da terça-feira, tá? Que ali tem as bases mais, assim, mais profundas que eu toquei. E a gente cresce também imersas em estereótipos, né? Então, esses estereótipos, eles falam com relação ao nosso corpo, como que tem que ser esse corpo? Esse corpo, ele tem que ser assim, para ele merecer viver. Se esse corpo dessa mulher não for assim, então nós já vamos duvidar dela já. Já é um corpo que vai servir para outro tipo de coisa, né? Ou para um trabalho doméstico, né? Ou para um trabalho que ela vai, enfim, ter esse direcionamento aqui, essa caixinha aqui. Esse corpo cabe nessa caixinha. Uma mulher que é mais gorda, que é mais voluptuosa, não tem espaço. Uma mulher que é mais magra, que não tem essas características dos estereótipos femininos, não tem espaço, né? Então, com relação ao corpo, esses estereótipos são muito fortes e são reforçados o tempo inteiro, né? Hoje em dia existe uma certa flexibilidade com relação às mídias, mas que a gente cresceu, aqui nós que temos 40 anos, 30 mais, a gente cresceu olhando referências do que é ser mulher dentro das mídias que não condizem com o nosso corpo, porque o nosso corpo não rola um Photoshop no nosso corpinho. Mas nas mídias sempre rola, são corpos falsos que não existem. Mas a gente lá com aquela autoestima sendo construída em cima dessa base, minha amiga, que essa autoestima é frágil.
Essa autoestima, ela realmente, ela vai ser prejudicada desde sempre por causa desse caldo cultural que a gente vive, né? Por causa dessa socialização muito perversa que a gente vive enquanto mulher. A nossa produtividade também tem estereótipos com relação à produtividade. Então, uma mulher de valor, o meu pai ele usava uma palavra que era ótima, que era mulher labocheira, que significava uma mulher porca. Quando que era uma mulher porca? Não é que ela não tomava banho. Podia estar tomada banho, cheirosa, arrumada, perfumada, com os cabelos penteados. O que que se olhava? A casa dela. Não podia morar 15 pessoas. Mas a mulher que era responsável por essa produtividade de tá deixando a casa limpa e arrumada e a louça lavada e os meninos penteados. Então era o nosso valor colado a essa produtividade. E quando a gente começou, né, a alcançar aí o mercado de trabalho, a gente não, mas as mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre trabalhavam, sempre trabalharam, né? Então, aí essa produtividade é ligada também. Que é isso? Você tem que ter sucesso no seu trabalho, um sucesso pelo menos parecido com o do homem, senão você não está fazendo o que aqui? Volta para casa, né? Então, essa produtividade também é cobrada fora do âmbito do lar, né? E a vida, ela vai fazendo. A internet tem esse papel também, depois do advento da internet, ficou mais grave, porque as milhões de referências que a gente tem são estereótipos, né? Muito raro ter uma mulher de verdade. Vide aí os filtros do Instagram que eu uso e como com farinha, né, nos stories. Por quê? Porque não pode ter olheira, porque não pode ter marcas da vida, né, rugas, né, de expressão. Não pode ter marca de espinha, enfim. E a gente está engolindo e comendo isso daí com toda a vontade, né? Então, gente, tá vendo que a sua questão da autoestima não é você? Não é que você não tem capacidade de ter autoestima? Não é que você tem um problema e você sozinha tentando lidar, não está conseguindo e acha que o problema é você? O problema não é você. O problema é todo esse conjunto onde a gente cresceu, onde fomos socializadas, e as gerações passadas muito pior, então o que que elas podiam nos oferecer, né, se elas viviam um contexto muito pior que esse. E aí, mulher, como que fica a tua autoestima nesse caldo, nessa farofa cultural, né, nessa farofa de socialização onde a mulher cresce com todos esses paradigmas entranhados no nosso corpo, registrados no nosso corpo, inscritos no que a gente é e colado com o nosso valor. Fica difícil, né, lutar, né, contra. Fica assim praticamente impossível uma mulher crescer com a autoestima de um homem branco hétero, que é o que move realmente o capitalismo, é isso, né? Então, tanto que nessa pesquisa, uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, os homens tinham pouquíssimo problema de autoestima, eram pouquíssimos que tinham esse tipo de problema. Nunca alcançou esses 70% da população feminina brasileira, né? O que eu falei nessa pesquisa aqui da ONG Think Olga. Tá bom, linda? Tá bom, boa gira. Então, gente, fica complicado, né? Aí, Patrícia, e agora? E agora, calma que eu vou te dar um caminho. Mas antes de chegar no caminho, eu vou falar um pouco mais para você tirar esse peso de você. Não quero que fique em você esse peso. Quero que você tenha essa visão, tá? Essa visão, ó, 360 graus. O que que é que está acontecendo à minha volta que influencia no que eu sinto com relação a mim, né? E o que que nisso tudo resulta? No individual, no que chega na clínica para mim. A mulherada chega e fala, eu tô com esse problema. A gente existe uma certa submissão a esses pressupostos, porque a gente não foi ensinado a questionar nada, ninguém foi ensinado a questionar nada, né? É tudo teoria da conspiração, é tudo, as mulheres são tudo feminista, machona, que quer que o homem morra, sei lá. Podia ter uma pílula de autoestima do homem branco. Ia resolver todos os nossos problemas de autoestima. Se a gente tomasse essa pílula todo dia, menina, a gente não ia ter problema nenhum. Mas a gente toma outra. A gente está tomando outra pílula todo dia, né? Que é o contrário, né? E quanto mais esse lugar social ele vai mudando, pior vai ficando.
Então, tem uma diferença entre a mulher negra e a mulher branca. Tem uma diferença entre uma mulher rica e uma mulher pobre. Tem uma diferença entre uma mulher heterossexual e uma mulher homossexual. Aí, minha filha, uma mulher gorda e uma mulher padrão, né? Isso daí você vai somando pontos, né? Ou perdendo pontos para sua autoestima ficar realmente no nível do calcanhar, chinelo, no chinelo, tá? Então, eu quero que você entenda, não é um problema seu, não é uma questão sua, uma dificuldade sua, é porque você nasceu num ambiente não propício para a autoestima feminina, né? Então, existe essa submissão a pressupostos pela nossa dificuldade de questionar o que é naturalizado. Então, todo mundo fala assim: não, mas isso é assim mesmo, é porque a mulher é assim, é porque os hormônios da mulher, é porque a mulher é mais emocional, ela é mais emotiva, é porque a mulher é mais irracional, né? Então, aí a gente não questiona, vai aceitando que a gente acha que é assim mesmo, não é? A gente não é incentivado a questionar nada, né? Aí o que que acontece também, com quanto reflexo? Tudo isso aqui que eu tô falando agora são sintomas da falta de autoestima, tá? Será que eu tenho autoestima baixa? Não sei. Então, vou te falar aqui, você vai listando aí o que que você tem e o que que você não tem. Você espera alguém decidir as coisas por você. Você não tem autoconfiança, você não confia na sua própria visão das coisas, principalmente em algumas áreas, tipo assim, profissional, estudo, decisões da vida dessa forma. Caso eu compro uma bicicleta, eu moro na cidade ou no campo, você tem pouca, autoconfiança para decidir as coisas sobre a sua vida, né? Por quê? Porque fica esperando alguém te dizer o que que é o melhor. Geralmente, esse alguém é um homem, né? Comum, tá? Sensação de falta de capacidade, né? Para fazer todas essas coisas, não só para decidir, mas para fazer. Tipo assim, nossa, e se eu errar? Ai, e se acontecer tal coisa? Ai, não vou conseguir. Ai, não vou conseguir. E a gente fica lá parada no mesmo lugar, né? Sensação de não ter voz. Gente, isso, quando eu falo isso para as mulheres, a mulher chega e fala: Nossa, alguém entendeu que a minha sensação é essa, como se eu não tivesse voz. Eu falo o que aconteceu, por exemplo, quem teve um relacionamento abusivo. E as pessoas sempre questionam, mas o que que eu fiz? Quem sofreu alguma violência sexual, de gênero, por ser mulher. As pessoas, as outras mulheres, inclusive, né, como a gente conversou na outra live. Mas o que que você fez? Então, você fica numa sensação de que você não tem capacidade nenhuma, você fica numa sensação de que você não tem voz, ninguém te escuta, ninguém escuta as coisas que você está falando. Dentro do relacionamento, a mulher chega e fala: Cara, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Aí a outra parte lá, principalmente se for um relacionamento heterossexual: Não, tá? Como assim? Eu trabalho também. Eu também te ajudo com a casa, né? E você tá lá fazendo todo o planejamento, o gerenciamento da casa, uma coisa extremamente cansativa, que toma todos os nossos dias, muito tempo do nosso dia, e você não, essa voz sua não é ouvida, você não é praticamente invisível aquilo que você está vivendo. Essa é a sensação. E espaços restritos, né? Tipo assim, eu gostaria muito de caminhar à noite. Aqui no meu condomínio tem uma pista de corrida. Eu gosto de correr, eu gosto de caminhar. E às vezes eu só tenho tempo à noite. Eu não vou. Esse espaço para mim é restrito nesse horário. Tem lugar que eu não posso ir, tem lugar que eu não posso ir sozinha. Eu só posso ir se eu estiver acompanhada de um outro homem. Então a gente vive com essa sensação de que os espaços são restritos, não posso ocupar muitos dos espaços, né? Espaço de poder. Como que eu chego lá, gente? Como que eu chego lá profissionalmente, inclusive, né? Então é restrito. E a sensação de culpa? Ah, menina, essa aí, na maternidade, existe muita culpa, que você fica, ai, não tô dando conta, é muito pesado, mas eu deveria estar dando conta. Por quê? Porque isso está dentro dos estereótipos. Ai, minha casa, minha família, tudo você que se coloca responsável, não é, tá? Não é que você tirou do absoluto nada, não. A gente já sabe de onde vem, né? Eu falei na outra live. Então, essa sensação de culpa acompanha muito a mulher. A sensação de incapacidade e a sensação de culpa por essa incapacidade, né? E aí que chega na autodepreciação. A gente cria vozes dentro de nós, ou repete vozes dentro de nós, que ficam nos depreciando ali o dia inteiro.
Tem sempre aquela vozinha que vai falar alguma depreciação. Ah, não, mas essa barriga tá grande. Olha, você botou essa roupa, tá parecendo uma pamonha amarrada. Eu falo isso de mim. Não é que eu tô aqui isenta, não. Eu não tô vacinada contra essa doença, não. Eu boto uma roupinha, fica aqui, aperta a cintura, uma coisinha pra cima, outra pra baixo. Eu fico, nossa, tô parecendo uma pamonha amarrada. Pra que que eu tô me depreciando, gente? Pra que isso? Sabe? Desnecessário. É, a pessoa fala, nossa, seu cabelo tá lindo, o que que você fez? Ah, lavei. Olha, não é que eu lavei, meu cabelo é lindo mesmo, é cacheado, maravilhoso, entendeu? É uma autodepreciação que sem fim, sem fim. E a gente faz isso com a gente. Então, para que que eu desenhei esse quadro para atrair más energias que não foi, né? Como o povo fala. Não, você tem que falar só coisas boas para não atrair coisas negativas. Gente, pelo amor de Deus, vamos ultrapassar este pensamento, né? Vamos entender que a gente precisa ter consciência das coisas para a gente realmente ter informação, para a gente poder saber como lidar de verdade e não ficar patinando parada no lugar achando que está fazendo coisas e não está fazendo nada. Porque se você fala assim, vou cuidar da minha autoestima, agora toda semana vamos falar, fazer a unha. Parabéns, mas resolveu todas essas coisas que eu falei? Não, sinto muito, não vai resolver. Ah, eu tô com problemas de autoestima, eu vou começar a me arrumar mais, comprar umas roupinhas, comprar um sapato novo. Essa alegria dura uma semana. Então, assim, não adianta a gente fazer coisas superficiais para resolver problemas muito profundos. Não adianta, gente. Eu aqui, enquanto psicóloga, trabalho com mulheres há 12 anos, estou te dizendo que não adianta. Não adianta fazer uma prancha no cabelo, não é isso. O negócio é mais profundo, é anterior, é ancestral, ele é antiguíssimo. E a gente precisa lidar com ele do tamanho que ele é. Então, não é que eu estou aqui atraindo energias negativas pintando esse quadro. Eu estou aqui te dizendo outras coisas que fazem parte da sua dificuldade com a autoestima. Você sabendo disso, você já vai saber lidar melhor. Você já não vai se sentir tão sozinha. E todas essas coisas que eu falei aqui até agora, elas estão no coração da maior parte das mulheres. Se você não tem nenhum desses problemas aqui, parabéns. Você é um ser iluminado que nasceu num caldo cultural desse e conseguiu superar todos, mas não é a maioria das mulheres. A maioria das mulheres vão ter esses problemas que eu falei aqui, ou a maior parte deles, né? Porque a maioria das mulheres nasceu mais ou menos ali, né? Principalmente vocês aqui que estão comigo, a gente nasceu mais ou menos na mesma época, na mesma cultura, vivenciamos mais ou menos as mesmas coisas, o resultado é mais ou menos o mesmo, com poucas variações, né? Então tá, dei o quadro, você conseguiu entender que você não é a única, que não adianta resolver com coisas superficiais, né? É preciso ir tocar nessas feridas mais profundamente. Então, como que resolve? Eu vou indicar esse livro aqui de novo, tá? Esse livro aqui, ó, A Jornada da Heroína. Essa é uma possibilidade. O que que esse livro fala? Ele fala assim: esse livro também é um recorte, vou fazer esse alerta, tá? É um recorte sociocultural de uma mulher branca de classe média para classe média alta. Porque várias coisas que falou aqui, eu não me identifiquei nem de longe. Algumas coisas que ela fala aqui que as mulheres vivem, eu nunca vivi. Porém, feita essa crítica, é um livro muito valioso, porque na hora que chega no inconsciente e vai falar das dores que estão lá dentro do nosso inconsciente, bateu um bocado de coisa, tá? Então, super válido. O que que ele fala? Ele fala que nós, mulheres, fizemos aquele rolê da patinha feia, de nascer enquanto mulher, não se identificar com a mulher, quer dizer, se identificar com a mulher, que a gente olha para nós, olha para nossa mãe, para nossa avó, para as nossas tias e fala, ué, sou igual a elas. Só que eu não quero ser tão desvalorizada quanto elas. Eu quero mais para mim. Eu quero ficar igual a ele ali, ó. Aí olha para o homem. Aí a gente vai nesse caminho de ser mais parecida com os homens. Várias mulheres que eu já atendi, que eu conheço, que eu converso, fizeram esse caminho. Aí vai, faz esse caminho, a vida profissional, e não sei o que, e tem sucesso lá. Eu, particularmente, tomei cada capote da vida que eu não tive essa oportunidade, né? Mas há quem tenha, né? Aí foi, construiu uma carreira e tal. Chega lá, em algum momento da vida, que você olha para trás, você olha para você e fala: qual que é o sentido disso? Que eu estou fazendo? Onde eu estou?
esse momento você já caminhou um pouco. Então, vai daí dos 40 anos até o momento da menopausa, que é o momento auge, eu acho, desse movimento, assim, de qual que é o sentido? Quem sou eu? Porque eu não sou homem, né? E eu não sou mulher também. Me transformei num outro negócio. O que que eu sou? Ainda não vi o cisne que ela é. E aí, essa jornada da heroína é essa jornada de reconexão com esse feminino, de reconexão com o ser mulher e de encontrar o valor nesse ser mulher. Essa é uma possibilidade, né? Ah, como é que faz isso, Patrícia? Minha filha mergulha numa terapia. Vai numa terapia e fala: Eu quero reconectar com o feminino. Não é curar o feminino, não é isso, porque, claro, a gente cura essas dores, mas o feminino, enquanto arquétipo, enquanto deusa, enquanto algo que está dentro de nós pulsando instintivamente, sempre esteve lá, caladinho, silenciado, guardado na masmorra, mas estava lá, né? Então é o quê? A gente reconhecer, tirar isso da masmorra, tirar isso do porão e colocar para fora. Tocar essas dores, reconhecer essas dores, né? Essas dores que eu tô falando aqui, para a gente ver elas, olhar para elas e passar por elas e sair lá do outro lado. E desse outro lado tem uma autoestima que aí sim. Aí é uma autoestima de uma base forte, é uma autoestima profunda que vai conseguir reverter aos poucos esse quadro, né, que eu falei. Então, eu acho que o primeiro passo, na verdade, é você tomar consciência, como eu estou falando aqui para vocês, esse problema não é seu, não é só seu, é um problema geracional, cultural, é um problema muito profundo, estrutural, e que todas as mulheres vão ter que lidar. Isso daí já dá um alívio para nós, já tira um peso. Então, não sou eu que sou doida, né? São todas as mulheres. Aí, passo um. Passo dois, você retomar esse contato, esse reconhecimento com o feminino. Esse é um caminho, tá? Esse livro, por exemplo, da Jornada da Heroína. Entrar num processo terapêutico com essa intenção é um caminho. Um caminho que se for fazer terapia comigo, eu vou te dar esse outro caminho aqui. Não é bem um outro, mas é uma forma, né, de caminhar, que é a reconexão, esse caminho através do seu corpo. Por quê? Porque todas essas dores é sobre ser mulher. Quando a gente se volta para o corpo, para o ser mulher através do corpo, né? Porque só tem esse jeito de ser mulher. E só tem esse jeito de ser mulher cis, tá? Que é meu público aqui. E você volta para esse corpo e vai se harmonizar, vai perdoar e vai tocar essas dores que estão no corpo sobre o que é ser mulher. Então, se a dor tá aí, é aí onde a gente tem que cuidar, é aí que a gente tem que ressignificar, é aí que a gente tem que mudar o significado sobre o que é ter esse corpo, sobre o que não é, o que é não ser um pato, sobre o que é ser um cisne. Então, o que que é ser um cisne? É ter um ciclo menstrual? Vamos mergulhar no ciclo menstrual. O que que tem aí de bom? Poxa, tantas coisas. Eu tenho um livro inteiro falando o que que tem de bom no ciclo menstrual. Aqui, ó, um livro. O que que tem de bom no ciclo menstrual, Patrícia? Aqui, ó. Lua Curandeira, Patrícia Noronha, tá? Quantas páginas que tem meu livro? Nem eu sei. São muitas páginas, 124 páginas falando para você o que que tem de bom no ciclo menstrual. Vamos nele? Ah, não tem mais ciclo menstrual. Seguia pela lua, vai dar no mesmo, tá? É isso aqui. Esse aqui é um caminho. É, o que que tem de bom na sexualidade feminina, que também tem muitas dores ali, mas o que que tem de bom ali? É um caminho também. É um caminho, inclusive fiquei uma semana falando de sexualidade e trazendo essa perspectiva de sexualidade sagrada, que é para todo mundo, não é só para quem está no Tantra, né? Para qualquer tipo de perspectiva e prática sexual, vai encaixar isso daí. Então, eu recomendo, enquanto terapeuta de mulheres, com a minha experiência aí de 12 anos atendendo mulheres, esse caminho, para mim, é o que mais faz sentido. É o quê? É através do corpo. Por quê? Porque as dores vieram por causa desse corpo. As mentiras estão escritas nesse corpo. Então, por que que pregaram mentiras neste corpo? Porque este corpo tem a verdade. Porque a cada momento do ciclo menstrual eu estou manifestando algo de dentro de mim. Mas isso não é uma conversinha para boi dormir, é assim que eu atendo.
Eu já falei para vocês, começou a sessão, eu sempre pergunto, em qual fase do ciclo menstrual que você está? Que eu anoto as sessões. Em qual fase do... Eu sou essa psicóloga chata que anota as sessões. Ah, estou ovulando. Ovulando, ovulação. Sim, e como você está se sentindo? Ah, estou me sentindo assim, assim, assado, não sei o quê. Aí eu já sei qual arquétipo, quais as questões que são trabalhadas na ovulação. Questão da mãe, você na relação com a sua mãe, você com relação à sua maternidade, à sua maternidade. Aí eu trago alguma coisa. Será que isso aí que você está sentindo não é por causa de tananana? Aí a pessoa, caramba, é sim. Então, sim, gente, sabe? Tesouros que a gente tem a partir desse corpo. Até os adoecimentos desse corpo, eles vêm desse lugar de dor sobre ser mulher. E quando a gente mergulha nessas dores e ressignifica esse conteúdo que está ali, é que a gente vai alcançar uma autoestima, ó, cintilante, verdadeira, profunda, enraizada em algo real, que é o que você é. Então, aí é onde que eu chego? Eu chego no. O que que é autoestima, então, Patrícia? É eu gostar do que eu sou, eu amo o que eu sou, eu gosto de ser quem eu sou. Eu, Patrícia, amo ser a Patrícia. Tem gente que não gosta de mim. Pô, sinto muito. Eu me amo muito, cara. Eu acho muito legal ser eu, sabe? Isso que é autoestima. E outra coisa, eu tenho prazer em ser eu. Quer dizer que minha autoestima tá maravilhosa em todos os lugares onde eu chego, eu pá, cheguei? Não, não quer dizer. Quer dizer que eu tenho ainda um caminho para estar realizando. Mas eu tenho essa sensação. Eu quero que você tenha essa sensação. Tipo, caramba, que gostoso que é ser eu. Eu gosto muito de ser eu. Eu não queria ser outra coisa, nem outra pessoa, nem nada. Eu gosto muito de ser eu. Eu sou um universo onde eu gosto de estar mergulhando, onde eu gosto de estar vivenciando. Gente, isso é uma delícia. Isso é o ouro da vida. Essa é a alquimia da vida. É esse lugar que a menopausa vai nos levar, por exemplo, né? Que a menopausa é a grande alquimia da mulher. Só para você ter uma ideia de como que é massa ser mulher. Desculpa que eu tô com um pouco de rinite. A menopausa, ela é o seguinte: toda a vida feminina, toda ela, toda a sua vida de mulher, dores e violência, abusos, alegrias, prazeres, a maternidade, tudo ou não, tudo que você viveu nesse momento da menopausa. Vem o calor, vem aquelas alterações emocionais, todo aquele babado que você fica. Meu Deus, que encontro, o que está acontecendo? Está acontecendo que o seu corpo está processando toda a sua vida. E aí você abre-se uma possibilidade, que é uma confusão esse momento. Mas presta atenção, se você soubesse o que que é isso, a menopausa. Abre-se uma possibilidade de você trazer uma transformação tão profunda para você que é como se você fosse desenvolver outra personalidade para viver um outro momento da vida com aquela sabedoria das suas experiências incorporada em você. Mas não foi só aqui, foi o seu corpo que fez isso também, através do processo da menopausa. Alguém já tinha te falado que menopausa era isso? Que menopausa é uma transformação profunda na sua alma de mulher e que o corpo participa dessa transformação? Porque as pessoas só falam que a menopausa é um momento dificílimo, que você está perdendo hormônio e que você tem que fazer reposição porque o seu corpo está com defeito. Ninguém fala dessa oportunidade de você se transformar tanto, de você virar aquilo que você viveu. Você se torna o que você viveu. Esse é o processo da menopausa. Só um exemplo, porque tem o ciclo menstrual, porque tem a gestação, porque tem a amamentação, o pós-parto, porque tem tanta coisa que esse corpo nos oferece, a nossa sexualidade, que é nesse sentido. A gente está vivendo processos humanos de uma profundidade enorme através desse corpo. Quando eu reconheço esse corpo como esse agente extremamente participativo no meu desenvolvimento enquanto ser humano nesse planeta, aí, meu amor, tá? Ganhou o jogo. Ganhou o jogo, agora é viver nesse mundo patriarcal com a cabeça em pé, colocando limites, sabendo dizer não, sabendo dizer sim, sabendo se organizar, organizar a sua vida com você no centro dessa vida e com o seu corpo enquanto seu amor, seu amigo, seu aliado, seu coisinha mais delícia. Te amo, te amo. Entendeu? É isso que eu quero para vocês, gente. Não é menos do que isso, é daí para cima, tá? Aí eu falei, eu já vou atender, vou ter que fechar, né?
Eu falei que eu ia dizer sobre a canela e o jasmim. O cheiro, vou falar mais uma outra planta que é a camomila. Tanto o chá quanto a aromaterapia, tá? A camomila, ela vai te ajudar a organizar e a limpar, a lidar com essas emoções que vêm quando você descobre que esse caldo sociocultural foi que moldou essa sua autoestima que vai no calcanhar. Você fica com raiva do mundo, dos homens, você fica perguntando por que que o mundo é assim, por que que a gente não tem lugar, que onde foi que a gente se perdeu, o que que aconteceu com a humanidade. Agora eu tô com raiva do meu ex-marido, do meu pai, de todo mundo, e eu preciso lidar com isso. Camomila. Chazinho de camomila. Se estiver muito brabo essas emoções, estiver mexendo muito com as suas emoções, uma xícara de chá de camomila 3 vezes por dia. Faz aí alguns dias, 5, 7 dias, né? Fez a camomila, sentiu que deu uma acalmada, sentiu que você tá mais zen, aí você vai pro jasmim. Aí o jasmim pode ser o óleo essencial ou a flor do jasmim. Pode ser aromaterapia, tá? Então você vai ficar cheirando o jasmim. Tem umas cafungadinhas na flor do jasmim. Tem por aí o pé de jasmim, ele é ornamental, tem em todo lugar. Aí você vai entrar em contato com o perfume do jasmim todos os dias. Aí você vai já sentir que você está começando a se fortalecer, a falar, nossa, né? Peraí, tem algo aqui para além de dores, tem outras coisas também. Aí você vai começar a acessar os prazeres e os momentos de prazeres na sua vida e se fortalecer com isso. E aí fecha com a canela também, aromaterapia. A canela é muito forte, né? Só se você estiver realmente muito para baixo, é que você toma um chazinho de canela. Mas assim, o óleo essencial de canela é muito forte. Eu fiz um dia de óleo essencial de canela para ficar muito irritada, porque vem é muito fogo, muito e eu já sou muito fogo, eu sou Áries, né? Então fica muito assim agitado. Aí a canela ela vai te trazer autoestima. Ela vai, minha filha, ó, ela vai colocar essa coroa na tua cabeça e vai falar: arrasou, arrasou. Sua vida tá para você, tá nas suas mãos. Vai lá e faz acontecer. Enfrenta quem tiver que enfrentar, dá as desviadas que tiver que dar para você chegar onde você quer chegar. Vai acontecer. Canela é essa essência, tá? Então dei aí uma possibilidade. E dei várias, né? Então, vou fazer meu plim-plim. Eu estou assim, tipo, além de toda essa visão que eu passei para vocês, entrou no consultório comigo, a gente vai fazer esse caminho juntas, né? A gente vai fazer a jornada da heroína, reconexão feminina, um monte de chá, cheirinho, não sei o quê. Para quê? Para que isso possa ter raízes fortes e sustentar em você. Eu desejo, quero e trabalho para isso, para que as mulheres se enxerguem como são, para que a gente veja o nosso corpo como ele é, oferecendo para nós muitas oportunidades de prazer e de crescimento pessoal. É isso, gente, é isso que eu tenho para falar, assim, sabe? É a base da nossa vida. Vamos cuidar disso. Se não quiser cuidar comigo, tudo bem. Pelo menos me pergunta como é, né? Como que é que funciona essa terapia? Vamos conversar. Se você acha que você tem outros recursos, utilize-os e faça o seu caminho, tá? Não fica nessa coisa de, depois de tudo que você ouviu aqui, que a gente conversou, tá conversando desde terça-feira, minhas postagens e tal, não deixe isso pra lá, porque é muito importante na sua vida, muito importante, não é? Ah, que bom que você gostou. Então, gente, faz isso. Compartilhe essa live com outras mulheres. Compartilhe toda essa semana de postagens com outras mulheres, porque é assim que a gente vai mudar o mundo. É assim, tomando consciência de que mundo que a gente vive, cuidando da gente, cuidando umas das outras, para a gente sair desse lugar, né, do sexo frágil, segundo sexo, não sei o quê, e começar a viver essa outra vida. Atravessar esse portal e viver essa outra vida, de muito, muito, muito amor por aquilo que a gente é, muito respeito por aquilo que a gente é, e muito amor e muito respeito por outras mulheres também, né? Pra gente caminhar juntas. Tá bom, meus amores, acabou meu tempo. Gratidão por esse tempo aqui que passamos juntas. Se você está assistindo aí a gravação, gratidão por ter chegado até aqui. Compartilhem, comentem comigo no direct como vocês têm feito. Tá sendo muito legal e a gente segue juntas, tá? Vamos seguir juntas nessa jornada. Um beijão para vocês, ótima noite. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.